Conflito no Oriente Médio. Qual o seu lado? Tem que ter lado, hein? E como estão os grupos da extrema-direita? O bicho tá pegando pro lado dos palestinos. O mundo está em alerta. Vamos se apegar com Deus. Via no Zap. Coluna do Garrone de volta, tudo bem, gente? Vou dar uma pausa nos temas de Brasil. Vocês devem imaginar por quê. Eu tô vendo muita gente tentando trazer resposta. E trazer resposta nesse momento soa como arrogante, um tanto quanto presunçoso. E nesse vídeo também eu vou aproveitar para compartilhar com vocês, que eu acho que é importante. Eu faço isso toda semana, mas nessa semana é um quê de diferente, porque eu vou mostrar como os grupos da extrema-direita estão tratando desse assunto. E vou compartilhar principalmente nessa primeira parte do vídeo o que eu tenho lido nas redes sociais. Porque é um assunto complexo. É um assunto complexo, mas nas redes sociais as pessoas não veem como assunto complexo e, mais do que isso, têm opinião. E opinião contundente sobre o que está acontecendo no Oriente Médio. Eu te convido. Se inscreve no canal, me segue nas redes sociais. Seja bem-vindo, seja bem-vinda. Essa é a Coluna do Garrone. Eu sou muito ruim de começar vídeo, sabe? Depois que eu começo, ele meio que engata. É muito interessante que, apesar de ser um assunto muito distante pra gente, né? A gente está falando de uma guerra num país que pouca gente visita, né? O brasileiro viaja pouco para o exterior, né? Porque a gente tem poucas pessoas com essa renda para viajar para o exterior, e ainda mais viajar para o que se convencionou chamar de Terra Santa. Pouca gente conhece. E aí o que eu fiz? Fiz um teste, foi um teste mesmo. Eu estava vendo Fantástico, e aí eu vi que numa matéria, um repórter chamou Tel Aviv, a cidade de Tel Aviv, chamou de capital de Israel. E aí eu botei no Twitter X, eu vou chamar de Twitter eternamente, essa frase aí, que eu soube no Fantástico que Tel Aviv é a capital de Israel. Tel Aviv é a capital de Israel? Eu nem tenho essa resposta, porque lá tudo é tão complexo. Se você considerar que a maioria, grandíssima parte das embaixadas estrangeiras estão em Tel Aviv, isso caracterizaria Tel Aviv como capital? Em Jerusalém, você tem pouquíssimos países que têm embaixada lá. Dá para contar nos dedos. São Guatemala, Honduras, Kosovo, Papua Nova Guiné. Até aí, países completamente irrelevantes. E Kosovo tem até uma discussão se é país ou não. E os Estados Unidos. Os Estados Unidos têm sua embaixada em Jerusalém, ou seja, reconhecendo Jerusalém como capital de Israel. O presidente Bolsonaro tentou transferir a embaixada para Israel, para Jerusalém, e houve, assim, uma enxurrada de pressão, teve uma pressão muito grande, principalmente dos países árabes, para quem o Brasil exporta muito, né, principalmente proteína animal. Para o Brasil abrir uma embaixada em Jerusalém seria fechar as portas, provavelmente, para o mundo árabe. Ele acabou tendo uma solução ali meio... nem foi uma solução, mas enfim, abriu um escritório comercial em Jerusalém. E na inauguração estava inclusive o Benjamin Netanyahu, atual primeiro-ministro de Israel, dada a importância disso. Um país que abre uma representação diplomática em Jerusalém já vira um assunto, porque esse é um tema relevante. Israel considera Jerusalém, se não toda, pelo menos a parte ocidental, a sua capital. Bolsonaro não teve coragem, apesar da bravata, do discurso e da tentativa de agradar a direita religiosa, ele não fez isso. O parlamento de Israel está lá, a Suprema Corte de Israel está lá, o escritório do primeiro-ministro está em Jerusalém, os ministérios, tudo em Jerusalém. Ou seja, o poder emana de Jerusalém. Então, na prática, Jerusalém é a capital de Israel. Desse simples tweet pelo qual eu comecei a falar nesse vídeo, que eu disse, soube no Fantástico que Tel Aviv é a capital de Israel, já foi um quebra-pau numa informação que nem era uma opinião, era só um relato do que eu via na TV. Então, é só para dar o exemplo que nada é simples. E aí, como é que eu me encaixo nesse assunto, né? Porque eu estou sempre falando aqui de política brasileira e nessa semana eu resolvi falar de Israel e o conflito com Gaza. Eu sou um especialista em Oriente Médio? Não, longe disso. Mas eu leio sobre o assunto tem mais de 20 anos, eu já sou tanto quanto idoso. Eu sou formado em Relações Internacionais, e em Relações Internacionais esse é um tema inevitável. É um dos temas centrais para se entender o mundo. E quando a gente fala dessa região, a gente não está falando só
de israelenses e palestinos. A gente está falando de crenças, das nossas convicções, dos nossos medos, dos nossos ódios. E ali você tem várias visões de mundo contrastantes, às vezes que se anulam ou tentam se anular. Eu trabalhei muitos anos como editor de internacional, então já escrevi muito sobre esse assunto. Eu já fui 2 vezes a Israel, a última vez esse ano. Na primeira vez eu cheguei também aí a Cisjordânia. Já cheguei ali à fronteira com Gaza. Ou seja, eu sou, resumidamente, um jornalista curioso e também um turista. Esse é o meu lugar. Não é um lugar de certezas, é um lugar de curiosidade. Eu tinha muitas certezas quando eu era mais jovem. Eu acho adulto a gente ter menos certeza. Isso de ter muita certeza, eu acho um comportamento quase mimado. Então, a minha proposta aqui é a gente ter dúvidas. Eu tenho umas conclusões aqui que eu vou resumir assim, 20 segundos, minhas conclusões, tá? Só para depois a gente refletir. Que são parâmetros básicos, que eu acho básico, eu acho que seria meio óbvio, mas hoje em dia nada parece muito óbvio. Mas vamos lá. O Estado de Israel existe. O Estado de Israel tem o direito de continuar existindo. Os palestinos têm o direito a ter um Estado. A faixa de Gaza vive sob um bloqueio cruel por parte de Israel, bloqueio intensificado logo depois que o grupo terrorista Hamas invadiu o território israelense e promoveu um massacre. O grupo terrorista Hamas é terrorista. A ocupação de Israel é ilegal dos territórios palestinos e civil morto é civil morto. Condenável, não importa quem seja. E, por favor, não tentem, nesse vídeo, buscar uma agenda escondida, tá? Isso é muito chato. E eu não quero estar certo, tá? Eu não tô ganhando para defender ninguém, eu não quero convencer ninguém de nada. Eu quero mais desconvencer as pessoas que têm muita certeza. Talvez esse seja o meu principal objetivo. Vamos começar a complicar? Então o objetivo é complicar, né? A nomenclatura. O nome das coisas. Vamos começar por Israel. Israel. Tem dezenas de países que não reconhecem Israel. Né? Os países árabes, agora cada vez mais os países árabes reconhecem, né? A princípio foram Egito e Jordânia, agora, recentemente, nos acordos de Abraão, Emirados Árabes, Marrocos, Bahrein, a Arábia Saudita estava no caminho do reconhecimento. Vou contar uma história, uma anedota. Quando eu visitei Dubai em 2017, eu fui numa livraria em Dubai e tinha um livro que era uma enciclopédia dos países, sabe? Na página de Israel tinha um papel branco colado sobre a página de Israel. Você vê, um país que na época não reconhecia Israel, fazia uma espécie de apagamento ali, e era um livro em inglês, assim, então achar que colar um papel branco, você impediria a existência de... Mas enfim, existia esse tipo de coisa. Quais as fronteiras? Também é alvo de discussão. Por exemplo, Golã, o mundo entende que é um território sírio, tem uma parte das fazendas de Shebá que podem ser libanesas, podem ser sírias, com uma ocupação israelense. Muitas pessoas em Israel, ainda mais agora nesse governo que é o mais direitista, mais conservador, mais religioso desde a fundação de Israel, não entendem o conceito de território palestino e por eles anexava aquilo tudo. Não fica muito claro o que faria com a população. Qual é a capital de Israel? Né? Foi o início dessa conversa. Assim. É Jerusalém? É Tel Aviv, né? Eu não ouso responder essa pergunta. Então, assim, Israel. O próprio conceito de Israel é algo em disputa. Palestina. A maioria dos países do mundo reconhece a Palestina, não os Estados Unidos e não a União Europeia. Não reconhece o Estado palestino. O Brasil, por exemplo, tem uma embaixada palestina em Brasília. Existe uma embaixada, um embaixador palestino. Mas o Brasil não tem uma embaixada propriamente dita em território palestino. Ele tem um escritório de representação na cidade de Ramallah, que não é a capital do Estado palestino, né? Eles querem que seja Jerusalém, é uma espécie de capital provisória, enquanto eles não conquistam esse desejo de ter Jerusalém como capital. Tem Ramallah, onde tem a sede do governo palestino, a chamada Muqata. Na ONU não tem Palestina, mas na Unesco tem. Então tem, assim, um reconhecimento parcial na comunidade internacional, dividido em 2 territórios. O que a gente mais ouve nesse momento é a faixa de Gaza, que é dominada pelo grupo que eu chamo de terrorista Hamas, que impõe ali uma ditadura islâmica.
e o território da Cisjordânia. São territórios separados, não conectados. O território da Cisjordânia que fica ali entre o território de Israel e o território da Jordânia, que é dominado pelo grupo Fatah, que hoje a gente entende como um grupo moderado. Moderado porque um motivo que o torna moderado é reconhecer a existência, o direito de existência do Estado de Israel, algo que o Hamas não reconhece. O termo que a gente usa no jornalismo é geralmente Cisjordânia, faixa de Gaza, territórios palestinos ou os territórios, mas você encontra gente, por exemplo, principalmente os religiosos, que vão se referir àquela região da Cisjordânia, por exemplo, com os nomes bíblicos de Judéia e Samária. É uma possibilidade. Qual é o nome correto? Eu não vou ficar discutindo o que é correto, o que não é correto, porque não cabe a mim. Eu estava acompanhando, por exemplo, a cobertura da Al Jazeera, em inglês, que faz uma boa cobertura. Eu não estou avaliando assim, a linha editorial, mas eu estou avaliando uma cobertura do ponto de vista operacional. Eles têm gente em tudo quanto é lugar, tem repórter dentro de Gaza, no sul de Israel, em Jerusalém, no sul do Líbano, no Irã. Tem uma capilaridade muito interessante para a gente acompanhar. Só que eles têm uma nomenclatura, já que a gente está falando de nomenclatura aqui, bastante marcada, uma linha editorial bastante marcada. Por exemplo, quando eles falam nos assentamentos de Israel em território palestino, eles falam assentamentos ilegais. A comunidade internacional, as resoluções da ONU consideram ilegais. Mas você chamar assentamento, sempre que você fala de assentamentos, você botar o adjetivo ilegais, é uma maneira de você marcar uma posição. E a expansão dessas colônias em territórios palestinos, não tem mais colônia em Gaza, tinha, agora só tem na Cisjordânia. Com essa expansão, você acaba tornando o governo do Fatah, que controla teoricamente o território palestino da Cisjordânia, que é o moderado da história, por reconhecer o Estado de Israel, ele torna cada vez mais fraco. Eu falava da Al Jazeera, eles usam, por exemplo, em Jerusalém Oriental, que seria talvez a futura capital do Estado palestino, Al Jazeera chama em Jerusalém Oriental ocupada. Eu vi quando eu fui para Israel, por exemplo, eu conheci uma família de americanos, pai, mãe e 2 filhos adultos até, e quando eles se referiam a Jerusalém, eles não falavam, estavam falando uma frase em inglês e falavam Jerusalem. Eles não usavam a palavra Jerusalem, eles falavam Yerushalayim. Yerushalayim, que é a maneira hebraica de chamar Jerusalém. Então, o que quer dizer? Você, no meio de uma frase, você falar uma frase em inglês, você jogar a pronúncia hebraica daquela cidade. Significa muito. Para os árabes, não é Jerusalém, é Al-Quds. Nomenclatura, Muro das Lamentações. A gente fala muito do Muro das Lamentações, que tem ali um lugar de reza dos judeus. Lá eles usam um termo, lá no Muro das Lamentações em si, eles usam o termo muro ocidental, Western Wall, porque é o muro ocidental do templo, do que já foi o templo. E sobre aquilo você tem o complexo da mesquita de Al-Aqsa, para os muçulmanos, e você tem o monte do templo, para os judeus. Então, é uma dificuldade até, quando você vai discutir o assunto, de qual nomenclatura usar. Se alguém chama de esplanada das mesquitas, ali aquela parte, digamos, mais centralíssima de Jerusalém, quer dizer muita coisa. Se ela chama de Yerushalayim, é muita coisa. Se ela chama a Cisjordânia de Samaria e Judéia, você já entende qual é a relação dela com aquele espaço. Eu falei do grupo terrorista Hamas, que eu chamo de terrorista, não precisa nem explicar por que é terrorista. Já falei assim, decapitou bebê, acabou, não tenho o que discutir. Mas alguns órgãos de imprensa, principalmente agências de notícias, que fornecem material para grupos midiáticos, eles não usam o termo terrorista, alguns deles. Usam o termo grupo armado, que não é uma mentira, porque de fato o Hamas é um grupo armado, é um grupo que tem armas, né, um grupo armado, mas ele dá um tom meio neutro. No Brasil, eu vejo a necessidade de usar o termo terrorista, porque se você omitir o termo terrorista, parece que você apoia. Se eu falar o grupo armado Hamas, quer dizer que eu vejo algum tipo de legitimidade nas ações dele. Eu poderia falar o grupo armado Hamas, mas eu acho que no Brasil fica ambiguidade. O Brasil tem uma certa reticência de chamar, o governo brasileiro, de chamar o grupo Hamas de terrorista. Qual seria a diferença de chamar de terrorista, né? E eu fico pensando, por exemplo, nesse momento em que o Brasil
resgata os brasileiros que estão na região, se ele taxa o grupo Hamas de terrorista e ele quer tirar brasileiros que estão na faixa de Gaza, inevitavelmente o governo brasileiro vai ter que negociar com esses que dominam a faixa de Gaza. Se ele chama de terrorista, pode dificultar a negociação. Então, esse termo interdita o debate, porque você já põe o outro como o mal total. Mas eu não sou governo brasileiro, eu não sou Estado brasileiro, eu não sou diplomata. Eu sou um cidadão aqui que olha o que o Hamas fez e não tem outra palavra que vem à minha cabeça senão terrorista. Outra coisa que é muito comum, você tentar dizer o que é ação e o que é reação. Alguém pode dizer que o ataque terrorista do Hamas ali na região do sul de Israel, massacrando o povo da festa, as pessoas que estavam em casa, senhoras, bebês, você chama isso de ação. Outra pessoa, e a gente vê isso, vê essa ação como uma reação, já como uma reação e não como uma ação. Uma reação do bloqueio de Israel à faixa de Gaza, da visita de autoridades do governo israelense ao Monte do Templo, o complexo da Mesquita de Al-Aqsa, viu isso como uma provocação, e o aumento da violência na Cisjordânia. Isso seria uma reação. Na imprensa, o que a gente vê aqui no Brasil é o ataque do Hamas como ação e o ataque com mísseis de Israel como reação. É difícil a gente estabelecer qual é o marco zero da ação e reação. Qual é o marco zero? A gente vai começar a contar a história a partir de 48, quando foi fundado o Estado de Israel. A gente vai começar a contar a história a partir da primeira intifada, da segunda intifada. A gente vai voltar do tempo de Saladino, do tempo do rei Davi. É muito difícil a gente estabelecer um marco zero a partir do qual você começa a ação e reação. Então, geralmente, quando você chama de ação e reação, te mostra ali a posição da pessoa, né? Porque reação é algo que você não teria outra opção senão fazer. Há quem diga, não concordo, mas há quem diga que o que o Hamas fez foi reagir. Reagir à opressão, ao bloqueio, a Gaza, a violência na Cisjordânia, as visitas, ali, como eu falei, em um lugar sagrado para os muçulmanos. Eu estou dando minha oposição aqui, mas eu estou tentando inserir a complexidade que existe on the ground, né? A complexidade que existe ali. E onde não existe a complexidade? Nas redes sociais. E eu sou aquelas pessoas, sabe aquelas pessoas que leem comentários de notícias? Eu sou a pessoa que lê comentários de notícias. E com base no Data Garrone, sem valor científico, eu separei aqui umas abordagens, 5 abordagens equivocadas do que eu leio nas redes sociais. São opiniões radicais, muitas vezes, de quem não está diretamente afetado. Porque, cara, se você está envolvido diretamente com o assunto, é tolerável, é compreensível que você tenha uma opinião radical, extrema. Mas, olhando de longe, de pessoas que nem entendem a complexidade da coisa, ter essas visões radicais soam, para mim, como uma ignorância. Bem, eu separei aqui alguns clichês, então, que envolvem generalização, inferências meio imprudentes, pensamento mágico, islamofobia e antissemitismo, que são, assim, como eu definia por onde as pessoas, os recursos, as ferramentas que as pessoas usam para tirar conclusões. Primeiro tem um discurso, que é aquele discurso da pessoa, que é meio inofensivo, que desses aqui eu acho que até é o bom. A pessoa fala assim, quero a paz. Ok, desejar a paz, né, não opina, mas eu acho que de certa forma, quando você fala assim, desejo a paz, te põe num lugar de superioridade, eu desejo a paz para esses povos bárbaros. E também tem essa coisa, algo que tem gente que acredita no pensamento mágico, achar que a manifestação de vontade, eu quero a paz, tem algum tipo de consequência prática. Eu não acho que exista isso, não acredito em pensamento mágico, mas pelo menos é uma pessoa que não atrapalha. Fica ali desejando a paz, achando aquele povo que só
né? Aquele povo bárbaro e paz, paz. Ok, né? O Cristo tentou pedindo paz. Não vai mudar nada o Cristo tentou pedir paz, né? Não vai mudar nada. Mas, tudo bem, desses tipos de comentário que a gente vê, eu quero paz, paz no mundo, tal, 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 o discurso de Miss não muda nada. Outra opinião é a ideia de que só tem guerra. Esse lugar só tem guerra. E aí a imprensa tem uma responsabilidade. Porque quando os palestinos são assunto, justamente quando tem conflito, ali é o lugar com mais cobertura no planeta Terra. Quando a gente vê, por exemplo, aquela festa rave onde houve um massacre promovido por Hamas, o fato de existir uma festa rave tão perto da faixa de Gaza mostra que aquilo ali é uma coisa meio... É possível, ninguém achou que aquela festa era uma afronta ou aquela festa implicava algum risco de vida. Existe uma vida normal e relativamente tranquila em Israel, por exemplo. Existe. E quando fala que esse povo só está em guerra, e eu falo, tenho lugar de fala de carioca e ex-morador do Rio de Janeiro, a gente não vive numa situação conflituosa. Quem olha de fora fala assim, nossa, você vai morar no Rio de Janeiro. Por que você vai morar no Rio de Janeiro? É tão violento. E o Rio de Janeiro é um lugar onde as pessoas moram, gostam de morar, é um lugar para o qual as pessoas viajam. E Israel passa essa ideia de um lugar violento, mas lá não tem o que a gente convencionou chamar no Brasil de violência urbana. Você vê criança andando sozinha na rua indo para a escola. Não é, isso existe. O dia a dia é isso. Não tem a premissa de que o espaço público é violento. Existe um medo de uma violência externa, mas dentro do país não tem. E me incomodou muito. Teve uma notícia que saiu logo quando começou o conflito, que falava assim, Israel tem 14 mil brasileiros e os territórios palestinos têm 6 mil. E as pessoas falando, nossa, vai morar lá? Por que a pessoa vai se mudar para... E se você olha para o Brasil, arrisco dizer que há lugares no Brasil muito mais perigosos do que esses. E mesmo assim, a pessoa pode ter vínculos afetivos, familiares, pode ter emprego. Por que a pessoa foi morar na faixa de Gaza? Porque teve um caso de uma família brasileira que foi na faixa de Gaza visitar a família. Mas assim, nossa, vai para a faixa de Gaza? Você fala, nossa, eu não vou visitar a minha mãe? Tem essa ideia de que é sempre violento. É sempre violento, é um lugar... inabitável, o que não é. Israel, especificamente, é um lugar muito convidativo para o turismo. Eu sou um arauto eu já falei isso para vários amigos meus. Cara, vai para Israel. A pessoa já conhece um pouquinho da Europa, vai para Israel. Porque Israel é o tipo de lugar que agrada a qualquer tipo de turista. Porque tem turismo de natureza, você pode ir para rave, você pode fazer o turismo religioso, tem o turismo histórico, tem uma cidade, eu estou falando de Tel Aviv, que é uma cidade onde as pessoas costumam passar mais tempo. É uma cidade interessante, viva, é uma cidade jovem, uma cidade de pessoas bem formadas. Quando eu fui cobrir lá, tirei férias e acabei participando da cobertura dos protestos em Israel. Eu conversando com as pessoas na manifestação, as pessoas ficavam ofendidas quando eu perguntava se ela falava inglês. Porque lá todo mundo fala inglês, todo mundo engenheiro, formado, pessoas interessantes de vários lugares do planeta, de várias origens diferentes, pessoas interessantíssimas. Isso num país, assim, do tamanho de Sergipe, sabe? Que é o nosso menor estado. Então, é um lugar muito interessante. Tem um turismo também que é muito comum do Brasil e talvez seja o principal, se não for dos judeus brasileiros que vão para lá, tirando isso, talvez, aí eu não tenho esses números, mas um grande contingente de turistas são turistas que vão em busca de uma experiência religiosa, basicamente cristãos, que vão lá visitar a Via Crucis, que eles acham que é o lugar onde foram os últimos passos de Jesus, onde Jesus foi crucificado, andou para lá, andou para cá, o Mar da Galileia, vai para Belém, que Belém já é no território da Cisjordânia. Então Israel é um lugar muito interessante. Então é chamado de Startup Nation, né? Uma nação da startup. Então tem moda, tem praia, tem shopping, tem cinema. Teve o Bruno Mars estava lá. O Bruno Mars vai para e como tem uma ignorância muito grande, as pessoas não sabem a diferença entre Israel e Afeganistão, sabe? Quando fala Bruno Mars está lá, nossa, ele vai para esse lugar perigoso. E não é. Israel especificamente é um país muito desenvolvido.
E a questão do conflito não é um assunto que está nos papos diários. As pessoas preferem não falar e acham inconveniente até você ficar falando desse assunto. Tel Aviv especificamente, não fosse os letreiros em hebraico, você pode até achar que você está numa cidade europeia mediterrânea, né? Com uma praia, com pessoas lindas na praia, jovens, jogando bola com seus cachorros, algo bastante trivial. Então Israel é um país próspero, Gaza, obviamente, não é um país próspero, mas quando eu visitei a Cisjordânia, por exemplo, Gaza não visitei, mas a Cisjordânia tinha uma vida, né? Porque pode ser uma situação de você ter que, para cruzar de uma cidade para outra, você tem que passar por um soldado israelense, um menino ou uma menina, né, jovem, que vai lá exigir seu documento, uma situação horrorosa, mas as pessoas vivem, casam, formam família, vão para a escola, trabalham. Com toda essa restrição de movimento, existe uma vida. Então, assim, essa ideia de que esse povo está sempre em guerra. Existe uma vida, existe um país, lugares maravilhosos para você conhecer e eu acho que morar também deve ser muito legal. Outra ideia que é muito repetida, e aí passa pela islamofobia, basicamente, que é uma solução, suposta solução para o conflito, que é acabar com Gaza. Acaba. Depois do ataque terrorista do Hamas, a resposta tem que ser, e eu já ouvi as pessoas falando assim, transformar em um estacionamento. Assim, Israel tecnicamente tem essa capacidade, porque Israel é uma das maiores potências militares do mundo, é uma potência nuclear, né? Não pode dizer, eles não assumem, tem aquela ambiguidade, mas é uma potência nuclear, tem uma capacidade bélica, o apoio total dos Estados Unidos poderia transformar Gaza num estacionamento. Capacidade tem. É claro que isso geraria reações em cadeia que provocariam uma escalada do conflito, mas essa capacidade tecnicamente tem. Além de você igualar todo mundo, né, que você pensa, o Hamas promoveu esse ataque, logo vamos acabar com Gaza, a população de Gaza. 2 milhões de pessoas que não são do Hamas. O Hamas é o regime daquele lugar, não são as pessoas. E mesmo que você não se importasse com essas pessoas, se você fizer essa equivalência entre Hamas e palestinos de Gaza, há lá também jornalistas, trabalhadores de organizações internacionais, de organizações não governamentais, e tem também os reféns. Então essa é uma questão relevante. Israel vai chegar destruindo, sendo que tem reféns israelenses em território de Gaza. Então Israel vai fazer isso? Não sei. Pelo que eu vi, pelo que eu estou lendo, tem ali tá pronto para entrar o exército de Israel. Não sei como, não sei quando, mas tem essa possibilidade de isso acontecer. Não é só poder ter capacidade de. Tem várias outras consequências. Porque Gaza é pequeno. Quando eu fui para o sul de Israel e vi Gaza, na cidade de Sderot, que é uma cidade que fica ali do ladinho, estou falando muito já, gente. Hoje tem vídeo no Zap e vou falar, vai estar interessante. Você via através de Gaza. O que eu quero dizer? Do lado israelense, você olhava para Gaza, você conseguia ver Gaza inteira e ainda enxergar o mar. Então, assim, é um território muito pequeno. Mas você dizer que vai acabar com isso, como transformar no estacionamento e asfaltar, é não entender a complexidade do mundo e não entender as reações que poderiam existir a partir dali. E não faz sentido para mim defender um genocídio em nome da paz. E essa islamofobia ignora toda a contribuição. Islamofobia no sentido de que as sociedades islâmicas, não sei se dá para chamar assim, mas essas sociedades islâmicas seriam de bárbaros, né? E quando você pensa a contribuição, eu já li muito sobre a história dos povos árabes e dos muçulmanos também. Primeiro que você não pode reduzir um povo à própria religião, mas tudo bem. Mas quando você vê a história dos povos árabes, da civilização islâmica, você vê o quão fundamental eles foram justamente para a civilização. Matemática, medicina, astronomia, arquitetura. Então, tratar como um povo bárbaro que pode ser eliminado, eu acho que vira uma desculpa, né? Você ignora a complexidade desse povo, relaciona todo mundo de Gaza é do Hamas e terrorista, merece ser limado. E ainda tem o apoio do Irã, né? Que também tratam de maneira
como se fossem bárbaros e não como se fosse uma civilização de 5.000 anos. Então, ao tratar como bárbaro, você acaba legitimando um genocídio. O próprio governo de Israel tratou Gaza, e foi de uma maneira geral, falando que eles são animais. Tratar como animais, e acho que não dá para chamar de animal, porque animal, né, não faz isso. Animal é outra coisa. Do outro lado, você tem outro argumento que é análogo a esse, que é como resolver isso, varrer Israel do mapa. E aí é antissemitismo, né, que é um dos preconceitos mais antigos que tem. Está presente em lugares onde nem judeu tem, né? Foi muito propagado pelo cristianismo a ideia de que os judeus teriam matado Cristo. Essa ideia se perpetuou, né? Uma fake news antes de existir esse termo, muito antes. E hoje o antissemitismo ganha uns toques aparentemente leves, né? Quando você fala, por exemplo, que todos os judeus são ricos, os judeus mandam no mundo, os judeus gananciosos e tal, reforçam essa ideia, né, pejorativa e generalizante dos judeus. E a gente vê também o crescimento de grupos neonazistas no mundo, inclusive no Brasil, e também de grupos que são negacionistas do Holocausto ou relativizam o Holocausto. Isso está presente na Europa, nos Estados Unidos, no Brasil. E esse discurso de varrer Israel do mapa também já veio de autoridades iranianas. E para entender a cabeça do israelense, uma vez conversando com um israelense, ele me apresentou essa metáfora que é muito interessante, que é a síndrome de Massada. Massada é um local ali no deserto, no sul de Israel, onde um grupo de judeus ficou refugiado no ano 73 depois de Cristo, cercado por romanos, que tentavam ali invadir Massada, e foram 6 meses até que, quando os romanos conseguiram chegar a um lugar no alto, hoje você vai de teleférico, eles tinham se matado. Então a síndrome de Massada é um termo que é usado para descrever essa sensação de medo e desespero de que os israelenses que estão cercados por inimigos e podem ser atacados a qualquer momento. Não é incomum em Israel ter essa ideia de que o país pode deixar de existir. Porque na história da perseguição dos judeus, a existência desse Estado, de 48 para cá, é nada. Então, a maior parte do tempo, eles não tiveram o Estado. Eles não têm essa impressão que a gente, olhando de fora, parece muito garantido, né? Um exército poderoso que mostrou suas falhas, né? Não à toa houve essa invasão do Hamas, mas a ideia de que eles podem simplesmente deixar de existir. E muitos ao seu redor, em especial o Irã, que é tema de discurso do primeiro-ministro Benjamin Netanyahu recorrentemente, querem que Israel não exista. E essa potência, que todos veem como uma potência, se mostrou bastante frágil num momento em que o país estava fragilizado por conta da divisão. Quem viu meu vídeo passado, eu mostrei a minha ida lá para Israel, falando da onda de protestos, pareceu quase que um vaticínio para o que está acontecendo hoje, né? O país dividido por conta de uma disputa interna, mais de 6 meses de protesto, todo sábado, contra o projeto do primeiro-ministro de sobrepor o poder legislativo ao poder judicial. E aí há uma especulação de que essa divisão no país, em torno dessa proposta, tenha prejudicado até mesmo as forças de segurança e também a inteligência. Mas esse discurso antissemita, que eu ouço também nas redes sociais, parte de uma ideia de um judeu imaginado e de uma unidade entre os judeus. Tudo que você não vê em Israel. Porque Israel, um país democrático, uma coisa rara ali na região, ele é um país muito diverso, né? De religiosos, ultra-religiosos, seculares, engenheiros militares, pensadores. Israel não é o Benjamin Netanyahu, Israel não é o governo, Israel é muito mais que isso. Gente de todas as origens, desde países árabes, gente que veio do Irã, gente que veio da Europa, gente que veio das Américas, gente que veio de tudo, gente que veio da Etiópia, gente que veio de todos os lugares. Todos são judeus, então essa ideia de vamos acabar com os judeus tem uma premissa de que há uma unidade entre os judeus. Outra coisa, para terminar, antes de ir para o Vinuzap.
que é um senso comum que se faz muito. Essa tentativa de aproximar a política de Israel da política do Brasil. Isso você vê muito. Então, a política de Israel, que eu falei aqui, eu falei de várias coisas, deu para ver como é complexo, não dá para comparar com a brasileira. Só que na falta de entendimento sobre Israel, na falta de referências, de arquétipos para entender a política, as pessoas tentam fazer equivalências. Então, na simplicidade das redes sociais, quem é de direita é a favor de Israel e quem é de esquerda é a favor dos palestinos e do Hamas. Eu vi até gente falando que o Hamas era de esquerda, né? Para ser de esquerda, você tem que ser primeiro iluminista, aí tem esquerda e direita. E o Bolsonaro fez muito isso, de se aproximar desse Israel, mas não é o Israel fundado em 48. A ideia que ele tem de Israel, que é uma ideia que está também nos radicais religiosos, é do Israel bíblico, é do Israel das escrituras, de Davi, não é Israel com todas as suas... o Israel democrático de 1948, não é isso. Então, no VinoZap, a gente vai ver como isso é feito, como a extrema-direita, nos grupos bolsonaristas, que geralmente falam de Brasil, nesse momento estão falando, esqueceram um pouco de Brasil e estão falando de Israel, mas com essa ideia de se aproximar do Israel bíblico, de Deus religioso, perfeito, sem defeitos, e aproximar a esquerda, o PT, dos palestinos, do terrorismo, da matança e tudo mais. Simplificando, porque o mundo tem que ser binário. Porque assim, gente, jornalismo é caro. Não à toa, você vê as TVs brasileiras, quantos correspondentes tem lá? Quantos correspondentes tem em Gaza? Né? Eu falei da Al Jazeera, que tem em tudo quanto é lugar. As TVs não têm, as brasileiras muito menos. É caro você fazer jornalismo, especialmente em tempos de guerra, porque fica ainda mais caro. Imagina você contratar, você cheguei lá para cobrir, chega para um taxista, vamos para a fronteira com Gaza. O taxista não vai, para ele ir, ele vai cobrar muito mais caro. Então, assim, é algo caro. O assunto é complexo, mas nas redes bolsonaristas de extrema-direita é super simples. Vamos ao quadro VinoZap especial sobre o conflito no Oriente Médio. Tá na minha tela, tá na sua tela, eu pego o conteúdo que circula nos grupos da extrema-direita, jogo aqui nesse grupo chamado Coluna do Garrone, que só tem eu, para compartilhar com vocês. Já começo com essa imagem aqui, que é basicamente resumindo tudo que a gente vai ver a partir daqui. Inimigo de Israel é inimigo de Deus. Se ele está citando Gênesis, não pode ser o Israel de 48, né? É um Israel mítico. E a partir disso, se o que é de Israel é de Deus e o que não é de Israel é inimigo de Deus, acabou. E se é bíblico, não dá para contestar. Então, tudo que vier de palestino, de árabe, de muçulmano... E lembrando que, nesse momento assim, de Gênesis, nem existia muçulmano, né? Não existia muçulmano, né? Porque o islamismo é do século VII, se eu não me engano. Se não for, eu corto. Olha, então eu separei um vídeo aqui. É supostamente uma fala do primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu. Ele deu várias declarações. Prometeu uma reação forte, considerou a invasão do Hamas e o massacre um ato de guerra, prometeu destruir o Hamas. Muitas informações para a gente analisar. Mas para quê? Se você pode, só inventar. Quem pode contra Israel? Discurso do primeiro-ministro de Israel, o senhor Benjamin Netanyahu, disse: há apenas 70 anos atrás, os judeus foram levados ao matadouro como ovelhas. 60 anos atrás, não tínhamos país, nenhum exército, e 7 países árabes declararam guerra ao nosso pequeno Estado judaico, apenas algumas horas após sua criação. Nós éramos apenas 650 judeus contra o mundo árabe. Líbano, Síria, Iraque, Jordânia, Egito, Líbia, Arábia Saudita. Hoje nós temos um país, um exército, uma poderosa força aérea. Intel, Microsoft e IBM desenvolvem produtos em casa. Nós construímos nosso pequeno império do nada. E olha para nós, a nação da Bíblia, os escravos do Egito, ainda estamos aqui.
Israel é agora parte da família das potências nucleares, com os Estados Unidos, Rússia, China, Índia, França e Grã-Bretanha. Os árabes ainda não sabem, mas aprenderão que existe um Deus. Reino dos Céus, uma obra forte para abalar o Brasil e o mundo. Não sei se vocês entenderam, mas no final tem um plot twist. No fim das contas, isso aqui era uma campanha de uma igreja evangélica, tá? Então era um discurso, teoricamente um discurso do primeiro-ministro de Israel e de repente, opa, pegadinha do malandro, vendia uma igreja evangélica. Os evangélicos se veem como muito próximo dos judeus, sendo que é curioso porque, assim, judeu não acha que Cristo é o Messias. Tem até uma piada que é assim, o dia que o Messias chegar, as pessoas vão chegar para ele e falar assim, é a primeira ou a segunda vez que você vem? Se ele falar que é a primeira, os judeus estão certos. Se ele falar que é a segunda, os cristãos estão certos. Ha, ha, ha. É um vídeo antigo, porque primeiro ele fala o Holocausto há 70 anos. Foi mais de 70 anos, né? A fundação do Estado de Israel é em 48, então mais de 70 anos. E ele diz, nessa fundação do Estado de Israel, de 48, eram 650 judeus contra os árabes. Não, eram mais. Eram algumas centenas de milhares de judeus, não eram só 650 judeus. E aqui ele mostra os países que invadiram. Aí ele fala Síria, Egito, Líbano e tal, só que eles usam, é engraçado, ele, por exemplo, usa a bandeira da Líbia, a bandeira atual da Líbia, usa a bandeira da Síria, que não existe mais. O Egito, na época, nem república era um reino, então a bandeira era outra. Então, assim, joga umas bandeiras, os países invadiram o que acabava de ser o Estado de Israel em 48, mas esses países não existiam como existem hoje, não eram essas bandeiras. No contexto ali da invasão do Hamas, e o Benjamin Netanyahu fala, aqui em Israel nós temos Intel, Microsoft, IBM, tipo, completamente fora do contexto. O Benjamin Netanyahu falou, nós construímos um pequeno império, se diz imperialista, o Benjamin Netanyahu, diz que os árabes vão aprender que existe um só Deus. E aí é engraçado, quando você fala assim, os árabes vão aprender que só existe um só Deus. Ele não falaria isso, seria uma provocação ridícula, e não faz sentido, porque os judeus não querem convencer quem não é judeu do Deus deles. O judaísmo não é uma religião messiânica, não quer expandir. Isso aí é lógica muçulmana, essa é a lógica cristã. Fala no vídeo também que Israel falou, somos uma potência nuclear. Mais uma prova de que esse vídeo não faz sentido nenhum, porque Israel tem uma política. E fala assim, junto com Estados Unidos, Reino Unido, França, Rússia, China e Índia. Esqueceu do Paquistão e da Coreia do Norte. Mas Israel tem uma política nuclear muito conhecida que é da ambiguidade. Ele não diz que tem, diz que não tem, e fica assim, fica meio óbvio que tem, mas Israel não fala. Benjamin Netanyahu declarou que é uma potência nuclear imperialista que ia converter os árabes, é breaking news do Vinozap. Só que, vocês perceberam o tom, né? Vocês perceberam o tom. Tem uma coisa bastante religiosa nessa história. E tem mais um vídeo que é bem nesse sentido que eu vou rodar agora. São Brasil, o mundo está em alerta. Vamos se apegar com Deus. Últimas notícias de Israel atualizada agora. Novas explosões reportadas na faixa de Gaza durante a madrugada. Pessoal, a Bíblia fala de um exército que vem contra Israel de 200 milhões de homens. A Bíblia também fala que nos últimos dias o sol aumentaria o seu calor e a terra ficaria seca e os homens seriam queimados por causa das temperaturas. Além disso, de acordo com a agência Reuters, militares israelenses afirmaram que ataques foram feitos contra o norte de Israel a partir do Líbano. Pessoal, eu sou totalmente 100% a favor da paz, claro e evidente. Mas, infelizmente, aí, quem atacou primeiro, né, foi o Hamas, né? E apenas Israel está se defendendo, né? Então, que Deus abençoe a todos, pessoal. Que Deus abençoe. Então, mistura ali alguma coisa jornalística, ele cita a agência Reuters, que é a Reuters, mistura informações de agência com uma espécie de profecia bíblica. Ele garante que a Bíblia descreveu
este mês de 2023. O que está acontecendo é uma previsão bíblica. Ele diz que é a favor da paz, mas quem atacou primeiro foi o Hamas. Aquela ideia que eu falei, o que Israel faz é uma mera reação. Isso é uma opinião, porque, né, como é que você vai dar o marco zero dessa história inteira? Mas sempre dando essa ideia do apocalipse, misturando Bíblia com a realidade, né? Aqui, ó. E aí relaciona com o Brasil. Estão acompanhando o que é terrorismo lá em Gaza? Estão entendendo que o terrorista usa arma, foguete, míssil, tanque, bomba, molotov, que mata, sequestra, tortura, explode com S? Que o nosso STF veja e aprenda o que é terrorismo, o que é vandalismo. E aí remetendo ao 8 de janeiro, falando o que foi lá não é. Terrorismo é só esse aqui, tá bom? Só existe esse tipo de terrorismo, sempre trazendo mais uma vez daquelas concepções equivocadas que a gente vê nas redes sociais. Essa é uma, trazer sempre para a nossa realidade. Tem um aqui, ó, que eu vou ter que dizer que eu me identifiquei, porque é um carioca fazendo uma cobertura. Mas eu queria que vocês prestassem atenção o quanto ele fala e não fala nada, e o quanto ele comemora a reação de Israel, né, atacando a faixa de Gaza. Com ali uma torcida mesmo, é uma coisa que realmente me assusta, olha só. Hamas abriu as portas do inferno. Isso foi o que declarou aqui, ó, o Major-General lá de Israel, que está de frente com essa batalha aí, meu amigo. Ele disse que eles vão pagar por tudo que fizeram e não tem como voltar atrás. É o inferno começando na Palestina. Eles não têm noção de como é o exército de Israel, que já começou a dar uma resposta, está destruindo tudo. E agora o bicho está pegando pro lado dos palestinos e do Hamas. Eles disseram que aonde tiver integrante do Hamas escondido, Israel vai destruir tudo. Não tem conversa, não tem choro nem vela. Eu vou deixar aqui o Major-General falando essas palavras aqui. E você, compartilha esse vídeo, porque todo mundo precisa saber o que está rolando lá, porque isso pode espirrar no mundo todo, pessoal. Mas deixa aqui a sua opinião e o seu coraçãozinho. Se você não me segue, já me segue aqui para muito mais notícias. O que eu acho interessante aqui é que esse militar israelense falando em árabe, né? Ele está mandando a mensagem para o Hamas e fala em árabe. É interessante. Então ele fala que o bicho está pegando, não tem cheiro nem vela. É interessante, naquela que eu falei das nomenclaturas, né? Ele fala na Palestina, então ele reconhece o Estado palestino, o que seria ali uma contradição com o bolsonarismo, né? Porque não reconhece, não vê como Estado. Tem a ideia de... Ele faz esse vídeo para engajar, manda um coraçãozinho e tal. E uma coisa meio eufórica em relação à guerra. Não vai ter, o bicho tá pegando e tal. E não tem informação nenhuma. Gente, hoje eu vi no Zap, não tá nada debochado, porque não dá. Uma coisa que é comum nesse sentido, para atrair o assunto para cá, você nacionalizar uma questão, é isso aqui. Lembrar que o grupo terrorista Hamas declarou apoio a Lula, não é bem declarou apoio a Lula, mas parabenizou o Lula pela vitória, e ali terroristas do Hamas parabenizam Lula pela vitória, ou seja, tentando associar o Lula ao Hamas, como se o Lula defendesse o Hamas. Teve até uma imagem que circulou do Lula com os caras segurando uma camisa da Palestina e tal, e as pessoas já diziam, né, naquela associação simples, né, se é palestino, é terrorista do Hamas, então Lula apoia o Hamas. Então isso é muito comum. Isso logo quando começaram as primeiras informações sobre o ataque terrorista, já começou essa associação. Tem que dizer, a esquerda tem uma dificuldade muito grande de dar nome aos bois nesse sentido, chamar Hamas de terrorista. Tem essa história de que é um movimento de resistência, é legítima a luta palestina, tipo assim, é legítima a luta palestina? Pode morrer civil, palestino, israelense? Não. Mas daí a recusar chamar de grupo terrorista é outra questão. Eu não sei exatamente qual é essa dificuldade. Eu acho que até
Eu acho que, no fim das contas, tem um anti-americanismo ali associando Israel, obviamente, aos Estados Unidos, que é um alinhamento automático, parece que cada vez mais. Logo, você apoiar qualquer coisa que vem dos palestinos é uma coisa anti-americana. Então, Biden tem um vídeo aqui que eu não vou nem rodar porque eu já estou falando demais, que o Biden é um agente duplo. Ele é inimigo dos Estados Unidos e inimigo de Israel. Nos Estados Unidos, um presidente americano, e principalmente um presidente fraco como Joe Biden, alguém que não é favorito na sua reeleição, ele não pode deixar qualquer sombra de dúvida de que ele não apoia totalmente, exclusivamente, sem qualquer tipo de ressalva Israel. Apoiar ou se solidarizar com a morte de civis palestinos nos Estados Unidos soa como um apoio ao terrorismo, ou seja lá o que for. Então, é muito difícil nos Estados Unidos, no campo do Estado, principalmente um presidente da República, fazer algum tipo de ressalva. Tudo bem, eu apoio Israel, tranquilo, mas calma aí. Olha, Gaza está sob um bloqueio terrestre, aéreo, marítimo. Nos Estados Unidos não tem muito espaço para isso. Eu vou ler o texto. Olha só o que acontece quando um exército defende seu povo, sua nação, seu país e não entrega ao inimigo. Uma população grata a quem dá a sua própria vida pela liberdade. E essa coisa de dar vida pela própria liberdade, em Israel isso aí acontece. As pessoas se alistam, as pessoas são obrigadas a se alistar e não é igual no Brasil. Que, né, se você for de classe média alta, você não vai se alistar no serviço obrigatório. O serviço militar obrigatório acaba sendo, para algumas pessoas, uma maneira da pessoa ter uma renda, comer 3 refeições. Em Israel, não. Seja rico ou seja pobre, seja homem, seja mulher, você vai participar do Exército. O Exército é uma instituição que é fundamental para a existência do Estado de Israel, porque tem muita gente querendo que Israel deixe de existir. Então eu vou rodar o vídeo aqui, que o vídeo é basicamente de pessoas saudando, eu não sei nem se é novo, tá? Não precisa ser novo, mas pessoas saudando o exército, distribuindo água. É um wishful thinking, né? Os bolsonaristas querendo se comparar, ou comparar o exército brasileiro ao exército de Israel em capacidade, em serviços prestados, né? Há exércitos e exércitos. E ali o exército é uma espécie de uma base comum que une todo mundo, toda essa nação tão diferente, com gente do mundo inteiro, de todas as cores, de todas as origens, vai para o exército e ali é todo mundo israelense. Eles aprendem, de certa forma, a ser israelense no exército. É compreensível que essa galera aqui no Brasil que exalta as Forças Armadas queira que as Forças Armadas brasileiras sejam profissionais e eficientes como a de Israel, mas é risível. Para não dizer que eu não falei de flores, para não dizer que eu não falei de Brasil, a gente está falando de Israel, né, a guerra e tudo mais, você não sabia. Que o Lula não é mais presidente do Brasil. O Lula não é mais presidente do Brasil. Tá aqui, ó. Urgente. Estados Unidos aprova a vitória de Bolsonaro. E fraude dos esquerdopatas, o satanoide não é presidente do Brasil. De fato, com provas técnicas e científicas, o presidente da República é Jair Messias Bolsonaro, tá bom? No meio da guerra, você não estava sabendo, tem isso aqui, tá? Ocorrerá a reviravolta planetária do bem no Brasil e na humanidade. Faça a sua parte, o mundo já sabe a verdade. Todo mundo comentando isso, que o Bolsonaro é o presidente. Não se acovarde, mande para todos os grupos. Põe em todos os grupos, quem puder. Acabou de cair na rede, tá bom? Então, ó, passa para todos os grupos. No meio dessa guerra toda essa confusão que a gente está tentando entender, e depois desse vídeo você mais tem dúvida do que certeza, o Lula deixou de ser presidente, o presidente é Bolsonaro, tá bom? Esse foi o quadro Vê no Zap. Se pergunte por que você acha que você tem que ter uma opinião sobre este conflito. A gente viu recentemente, houve a evacuação daquele enclave dentro do Azerbaijão, de Nagorno-Karabakh, que eram cristãos, armênios, né, que acabaram expulsos e foram para a Armênia. Você tem uma opinião sobre isso? E eram cristãos, ou seja, uma proximidade, né, a primeira nação cristã do mundo, a Armênia. Qual a sua opinião sobre o conflito do Iêmen? Os Houthis? De que lado você está no conflito do Iêmen? E ache estranho se você tiver uma impressão de que você tem uma sugestão para a solução. Eu peço um pouquinho de humildade.
Outra coisa, sofrimento humano. Sofrimento humano é sofrimento humano. Não tem sofrimento humano menor do que outro sofrimento humano. Eu já falei aqui que eu visitei a Bósnia uns anos atrás. E quando eu visitei Sarajevo, quando eu fui, falava o maior cerco da história moderna. Sarajevo ficou sob cerco foram 1.500 dias, faz as contas aí, Gaza já está muito mais que isso, então esse maior cerco da história já é uma notícia velha. Um cerco a Sarajevo, década de 90, ontem. Eram brancos, porque tem isso, né? Quando é mais branco, parece que a imprensa dá mais valor e tal, mas aconteceu, 1.500 dias, eram muçulmanos, aí deixa, né? Muçulmano deixa, cristãos fazendo cerco contra muçulmanos, matando e tal. Cortaram água, cortaram luz, cortaram suprimento, né? Aterrorizaram a população civil, atirando a esmo. E eu pensei, quando eu fui para Sarajevo, eu falei, cara, onde é que eu estava? Onde é que estava todo mundo que não viu isso? Então essa ideia de que o sofrimento humano em escala vai acontecer e alguma coisa vai ser feita diante disso, eu vejo como uma ingenuidade. Outro exemplo, esse atual, o Iêmen, que é uma guerra que começou bem antes da Ucrânia, envolve pessoas não brancas, muçulmano matando muçulmano, um lado apoiado pela Arábia Saudita, armado pelos Estados Unidos, outro lado apoiado pelo Irã. Então há uma comoção seletiva. E a própria guerra da Ucrânia, que era o assunto até ontem, né, parece que a imprensa só consegue lidar com uma guerra por vez. Porque informação tem de todos os lados, e se você tem uma ideia sobre um assunto, vai ter uma informação, uma notícia para confirmar que um lado é pior que o outro, que o outro é pior que um. Então, tenta diversificar de onde você lê, e eu acho que políticos nesse momento, independente do político, os políticos não são uma boa fonte de informação. Porque o político gosta de fazer política em cima de cadáver. Difícil até você encontrar a lógica ou a motivação por trás de qualquer opinião ou ação. Você pode não concordar com nada, mas você entender e falar assim, entendi porque alguém tomou essa atitude, entendi porque alguém fez uma coisa que eu acho reprovável. Você vai continuar achando reprovável, mas você vai tentar entender o contexto em que aquilo acontece. E o mais importante que eu acho, para finalizar aqui, não precisa ter uma opinião. Você não vai resolver o problema do conflito no Oriente Médio. Só se informe. Não é torcida. Porque como esse assunto é o assunto mais coberto da humanidade hoje, você vai achar informação que vai ratificar exatamente o que você já pensa. Agora, para quê? Você quer ganhar? Você vai ficar buscando esse viés de confirmação? Então segura, lê, se emociona, pode chorar. Você não precisa ter opinião, tá bom? Gente, para variar, falei demais. Cara, é muito difícil esse assunto, e me incomoda muito esses discursos, principalmente esses que têm duas soluções, ou é o genocídio de um lado ou o genocídio do outro. Se tiver um genocídio, resolve o problema. Isso me incomoda demais. Colonia do Francisco. Francisco viajou e vou mostrar um pouquinho dessa viagem do Francisco, tá bom? Não tem nada a ver com a coluna, mas é o lugar garantido dele aqui, nesse espaço. Francisco tem um lugar garantido nesse espaço. Coluna do Garrone fica por aqui, espero que vocês tenham gostado, um pouco diferente essa coluna, mas não tinha como não falar, tá? E para de ter opinião sobre tudo, não precisa ter opinião, tá bom? Um beijo, tchau. Até a próxima.